primeira etapa impactou e se desdobrou em alguns resultados para o nosso PPP. O primeiro resultado muito importante foi na gestão democrática da escola. A partir do momento que você quer realizar uma escuta dos estudantes, você quer que o estudante seja mais protagonista, você quer atender uma demanda do estudante por aquela aula ao ar livre, uma aula mais ativa, a gente tem que reorganizar os espaços de participação desse estudante na escola. A nossa escola optou pelas assembleias escolares e pela retomada dos representantes de classe, porque muitas escolas têm esses representantes, mas eles não são atuantes na realidade escolar. Então a gente optou em retomar esses mecanismos para ter uma conversa mais regular, mais sistemática, onde as crianças também pudessem produzir saberes, informações e conhecimentos valiosos para a nossa proposta pedagógica e para o andamento da nossa vida na escola. Então, nós privilegiamos esse espaço de escuta mais regular. Priscila, me conta um pouquinho sobre essas assembleias, com que regularidade elas acontecem na escola? Vocês institucionalizaram esse momento? Como que é? Então, atualmente esse momento é institucionalizado, elas acontecem uma vez por mês, tem um preparo das crianças com o estudo das pautas, então elas vão planejadas para esse momento coletivo e tem um grande fórum onde toda a escola participa. Mas esse movimento se dá uma semana antes, então eles se reúnem com coordenadores de turma, com representantes de sala, eles têm eixos temáticos para discussão. Então, nós estabelecemos, a princípio, 3 eixos, né? Quero falar disso, por que isso acontece e elogio. Então, esses 3 eixos também dão uma direção para esse diálogo. Por quê? A criança manifesta o sentimento, o incômodo ao falar sobre aquele assunto. Consequentemente, quando ela vai discutir por que isso acontece, ela também coloca uma dimensão de responsabilidade, porque nós tínhamos um problema dessa questão da participação no PPP, dessa ausência também de pertencimento, então, nos rumos da escola. Então, foi muito importante colocar esse eixo, porque ao mesmo tempo que as crianças, eu quero falar sobre, as crianças também têm que exercitar a argumentação para explicar o porquê que as coisas acontecem, se elas são responsáveis por isso ou não, quem é o responsável, como pode ser melhorada aquela situação. E tem outra dimensão do elogio, por quê? Na nossa escola foi necessário porque nós tínhamos uma narrativa muito negativa em relação às coisas. Então as crianças estavam mais habituadas a ver o que faltava e pouco habituadas a elogiar o que já tinha sido construído. Então foi uma dimensão avaliativa importante que a gente trouxe. E a gestão democrática também para a participação das famílias, por quê? Muitas vezes nos PPPs aparece uma visão meio deturpada, o porquê que as famílias não participam, né, da escola, dos momentos de reunião. E lá no nosso mapeamento saiu uma dimensão de que as famílias queriam sim participar mais dos momentos da escola, mas que os horários não eram muito apropriados para a jornada de trabalho delas, que esses horários precisavam ser revistos, que a nossa comunicação desses encontros precisava melhorar, então nós precisávamos enviar bilhetes com mais antecedência, não só para os membros representantes oficiais, mas para toda a escola, porque o conselho não é só para aquele que foi eleito representante, mas para toda a comunidade. Então, divulgar isso com mais antecedência. Então, foram devolutivas que nós fomos colhendo, que foi melhorando aí os combinados pedagógicos e os combinados em relação aos espaços de gestão democrática. As reuniões de pais, não ser somente aquele lugar de queixa, de reclamação, de que o pai vai ouvir falar mal do filho, mas ser um momento formativo, onde ele tem acesso às informações de como esse currículo, de como essa proposta pedagógica da escola está em ação, né, com o filho dele. Então, nós começamos a utilizar outros espaços para compartilhar o currículo da escola. E aí a reunião, os conselhos foram muito importantes para isso. E aí, como que aparece o registro lá na escola? Cada escola pode optar por um registro. No momento, muitos registros aparecem
ou na definição, né? Ou no que a gente já conseguiu com as famílias, então lá aparece como que a gente trata essa comunicação, essa parceria com as famílias, e também aparece essa dimensão dos estudantes através das próprias atas que os estudantes escrevem ao final de cada assembleia. Então, nós temos isso guardado na escola, mas nós temos isso também como anexo do nosso PPP. Por quê? Porque esse é o lugar, é a dimensão do estudante na proposta pedagógica da escola. É o que eles pensam, é o que eles encaminham, é o que vai fazer a diferença para a gente continuar melhorando outros aspectos do PPP que está relacionado com isso, que é o aspecto da formação, que é o aspecto da gestão dos recursos da escola, é o aspecto dos planos de ensino. Então, tudo isso é muito importante a gente registrar sim. Eu acho que é bem interessante essa prática, Priscila, porque a gente vê aí elementos muito importantes sendo construídos, que é um texto com função social, muito com essa participação dos alunos e ligado a essa questão da autonomia, da construção da autonomia do estudante, com protagonismo. Então, você vê elementos muito importantes, tanto do currículo, né, como dessa construção coletiva, que vocês trazem intencionalmente. Acho que essa intencionalidade, ela deve estar presente em todas essas ações. Então, o quanto eu quero trazer essas práticas, obviamente para trazer a participação dos alunos, mas também para dar contexto e significação para tudo isso que eles estão fazendo. Eu acho que esse comentário da Sônia amarra bem como que a base aparece nesse PPP, né? Então, a intencionalidade de você ter essa participação mais coletiva dos alunos e dos demais atores da comunidade escolar, e como que você, por meio disso que a Sônia trouxe, da questão da função social da escrita, como isso perpassa também o próprio currículo, as próprias habilidades que estão propostas pela base, né? Então, acho que é um trabalho que mostra muita consistência nele, muito bom. Então, o PPP ele tem que trazer essa dimensão, né? Quais combinados nós já conseguimos, né? Quais encaminhamentos, quais mecanismos que nós já conseguimos um a mais e que a gente não abre mão, porque é muito interessante isso. Às vezes não é fácil fazer uma assembleia, é um desafio, a gente não tem essa cultura de escuta dessa dimensão do estudante no projeto pedagógico da escola. Então, no primeiro ano dá um desespero e aí as pessoas querem recuar. Então, ter uma dimensão que esse é um espaço do nosso projeto e que a gente pode readequá-lo, mas não abrir mão, é muito importante. Muito bom. E a Geisa Brasil, ela está concordando aqui com a gente. Ela colocou a experiência da democracia num processo, sendo visto como é bastante importante a participação de toda a comunidade escolar e, sobretudo, um espaço de construção das ações que constroem o próprio PPP. É isso mesmo, Geisa. Eu acho que a experiência que a gente tem trazido reforça essa participação democrática e coletiva das instâncias na escola, né? Vamos lá, Pri, vamos continuar. Isso é muito importante porque isso impacta todos os lugares da escola. A gente pode achar que é sutil, que isso não traz resultado, mas isso traz um resultado em todos os lugares da escola. Primeira vez que você escuta a sua comunidade, que você promove esses lugares institucionais de fala, de sistematização, você se surpreende positivamente com os resultados e com desdobramentos, né? E outro desdobramento muito importante, como eu havia falado para vocês, é na opção metodológica da escola. Por quê? O professor, ele quer trabalhar a metodologia mais ativa, ele precisa estar mais seguro, isso impacta, o estudante demanda essa aula mais ativa. Então, o que desdobrou lá no nosso PPP? Trabalhos em agrupamentos mais produtivos. Então, nós recuamos no trabalho essencialmente individual. É muito difícil? Muito. Dá medo, pânico em todo mundo? Demais. Mas nós recuamos e fizemos um combinado. Não que ele não aconteça, mas é como a Sônia colocou. Se a gente quer um projeto, de fato, mais democrático, mais
que tenha voz, tenha protagonismo e tenha uma atitude mais passiva dos nossos estudantes, eles precisam aprender uns com os outros, sejam em duplas, em grupos, em trios. E se a gente coloca só fileira, a gente não consegue atender essa dimensão, essas habilidades, essas competências do currículo. Priscila, o que me chama muita atenção nesse slide aqui é sobre o fim das aulas de 45 minutos. Me conta um pouco, hoje, como que são as aulas e como que vocês conseguiram chegar nisso? Então, quem é professor do Ensino Fundamental 2 sabe, né, de sexto ao nono ano, sabe que é um desafio muito grande conseguir esse combinado pedagógico da equipe, mas se tudo está atrelado no projeto pedagógico, então se tudo está relacionado, então a gente veio no movimento de atrelar a formação, então a formação já buscava pedagogias mais inovadoras, já nesse ano continua estudando e aprofundando o currículo em ação, que no caso no nosso município tem o currículo da cidade, que foi o primeiro currículo alinhado com a base. Então, assim, se a gente vem nesse movimento, acaba acontecendo quase de forma natural, mas não precisa de uma decisão, de que 45 minutos não são suficientes para que o aluno faça uma construção assim, da aprendizagem. Então, os 45 minutos foram conseguidos coletivamente, então 45 minutos não dá conta. Então nós instituímos no mínimo 2, no máximo 3 aulas. Então boa parte da nossa escola hoje tem aulas de 1h30 para cada disciplina, né, do currículo. Então a gente não é mais assim, quase não tem 45 minutos, só a disciplina que por dia não tem como mesmo, uma sala, uma matéria com especialista, né, de sala de leitura, que aí ele não tem 2 aulas por semana mesmo, ele só tem uma. Mas assim, essa decisão é muito importante porque a gente também chegou a uma decisão de, olha, não dá pra gente fingir mais que eu ensino e que o aluno aprende. E que 45 minutos não dava tempo, 15 minutos era para organizar as crianças e batia o sinal e todo mundo ficava. Então isso impacta toda a escola, não bate mais o sinal, então aquele sinal clássico de cada 45 minutos não bate mais. Então são essas coisas que vão mudando dentro da escola. Certamente é uma decisão ousada da escola de vocês, né? E eu queria que você contasse também um pouquinho do que essas fotos representam. Eu imagino que seja os alunos explorando esses espaços diversificados da escola e do entorno. Então, representa 2 movimentos, né? O primeiro dessa aula ao ar livre. Então, hoje, nós também temos carteiras, né, fora da sala de aula, nós temos outros espaços para aprender, nós temos horta pedagógica, que é a nossa sala verde das práticas ambientais, nós temos, né, todo um território fora da sala, a gente brinca assim, fora da sala de aula, mas a gente brinca assim, que é um lugar assim que a gente tinha tudo no nosso quintal e a gente não olhava, não dava o devido valor. Então esse é um espaço, aqui é uma parceria, então aquela pesquisa do entorno. Vamos descobrir, né, se tem um comerciante local que apoia o projeto pedagógico da sua escola. No nosso caso, a gente tem uma padaria parceira que recebe os nossos estudantes, eles conhecem muitos elementos lá das ciências, frequentando a padaria. Ele também é um colaborador nos momentos de festas da escola, né? Quando a gente sabe que muitas vezes é difícil, né, promover um encontro mais elaborado, então parceiro local ajuda. Então, assim, essa dimensão, mapear é uma atividade, uma lição de casa muito importante. E aí, assim, isso impacta lá no PPP. Em ter um critério lá, certo, né? Isso vai ter um critério claro de agrupamento de estudantes. Então, assim, saber que quem chega naquela escola, o trabalho vai acontecer daquela maneira. Porque senão, o que acontece? Se a gente não aparece esse critério de agrupamento, essa decisão que nós tomamos com o grupo, corre-se o risco de chegar pessoas novas na equipe e a gente voltar, né? Retroceder. Porque quando a gente tem isso na equipe, o que acontece? Todo mundo vai ajudar um ao outro. Na nossa escola já funciona assim. Então, da formação continuada, o que nós colhemos desses depoimentos aí dos professores?
que era preciso reestruturar o tempo. Eles também tinham um tempo de 45 minutos, então a gente precisava reestruturar esse tempo. Não era ruim só para os alunos, né, Priscila? Era ruim também para os professores. Sim. Então 45 minutos para eles também não dava tempo, né, de nada, é sentar, respirar e esperar passar o tempo. Então isso também foi uma decisão importante de tirar os horários individuais de formação. Cada rede tem a sua organização. Na nossa, nós tínhamos 3 horários individuais de formação. Então, na reestruturação do horário de aula para os alunos, nós conseguimos readequar isso para os professores. Então, os professores passaram a ter 1h30. Outra demanda que os professores trouxeram no mapeamento, que eles precisavam pensar junto com outros professores, com outros especialistas, e esse momento nós conseguimos pelo menos duplas mais produtivas de trabalho, para o trabalho não ser tão solitário e já impacta no plano de ensino, que vai ser um plano de ensino também mais ativo entre os professores e mais interdisciplinar. Então, aos pouquinhos a gente vai conseguindo. E até as próprias temáticas, né? Nesse momento também é muito legal a participação do coordenador, muito importante, né? Essa mediação com as pautas, com os resultados das avaliações internas, externas, alinhando esse plano de ensino aos objetivos do currículo. Então, esse momento é privilegiado. E trazendo essas informações, né? Não só o planejamento dessas aulas mais ativas, mas também trazendo as informações que estão lá disponíveis. Muitas vezes os municípios têm essas informações de avaliações externas, num sistema de gestão pedagógica próprio, como é o caso de São Paulo, e essas informações não chegam na mão dos professores. E aí fica difícil alinhar as coisas. Então, esse momento nos ajuda muito na escola. E às vezes cada escola tem uma brechinha, mas não sentou ainda para pensar com a sua equipe. E isso vai aparecer lá no registro de como se dá a formação continuada na escola. Então, na nossa escola, ela promove tanto impacto, essa organização, que aparece na temática de estudo do projeto, porque no município a gente tem 2 dias que se aprofunda em especial numa temática, e a nossa demanda desse ano é a implementação do currículo. Então, é o foco do nosso estudo. E aí, isso vai reverberando em outros lugares da escola. Sônia, você quer comentar sobre isso? Eu acho interessante quando a Priscila traz a formação continuada como um elemento que vai concretamente tratar das dificuldades da escola. Quando você tem esse projeto todo amarrado, você vê uma coerência muito grande entre isso que é a intencionalidade da escola, né, e essa formação que você traz, né? Então, quando você traz a questão da metodologia ativa, quando traz a questão da participação, os professores começam a trazer como elementos formativos, atender a essas especificidades. E aí você passa a ter um currículo que induz uma formação continuada muito dentro daquilo que a escola está demandando. E aí você tem um protagonismo, quando a gente fala da palavra protagonismo, não só dos alunos, né, nesse movimento que vocês trazem, mas também um protagonismo da escola na decisão sobre essas temáticas. Essas questões não ficam artificiais, não ficam na mera leitura de textos, mas ainda que a gente trabalhe com teoria, elas vêm para responder a inquietações dessa equipe. Muito e bom. O que eu acho mais interessante é que isso, Sônia, remete diretamente à provocação que você fez no bloco anterior, Exato. De como um PPP alinhado à base, ele se relaciona com todas as instâncias da escola. Então, ele se relaciona com a formação de professores, ele se relaciona com a atualização do material que os professores vão utilizar, com a forma como eles vão ensinar. Então, como está tudo relacionado, né? Eu acho que fica muito claro com esse exemplo que a Priscila trouxe, com o comentário da Sônia, de como, de fato, o PPP desvenda o que a escola espera que a base contribua para o processo pedagógico que ela está desenvolvendo. E aí tem só mais uma coisinha que eu acho que é importante a gente entender nesse exemplo de prática que a Priscila traz, que é um PPP e ações que ganham em profundidade. Né? Eu não tenho uma quantidade exagerada de ações, mas eu vejo essa coerência e essa profundidade nas ações cotidianas da escola. Isso é muito, muito importante. É legal que o André Lucena, ele acabou de mandar um comentário aqui pra gente, que tem a ver com esse
sua última fala, que é coisas simples que às vezes colocamos em segundo plano, sendo que a coletividade faz toda a diferença nas práticas pedagógicas. O empenho de todos é essencial, tendo um norte bem fundamentado, fica tudo mais fácil. E a Elze Rodrigues também falou algo muito interessante, que é repensar uma proposta que melhor atenda aos alunos. Às vezes a gente não faz isso dentro da escola, né? Sim. E essa dimensão, assim, o PPP ele é muito poderoso porque é um instrumento para você retomar a direção da escola. E essa direção, ela tem que ter uma intenção pedagógica. E eu acho que o PPP, ele é esse grande movimento. E eu acho que o movimento que nós empreendemos aqui, eu trouxe só um pedacinho da realidade aqui, né? Mas todos os movimentos que nós empreendemos, fundados, né, numa direção, eles trouxeram resultados, impactaram e transformaram a realidade da nossa escola. E essa dimensão da coletividade, ela é fundamental. Nenhum projeto se faz sozinho. Ele não pode ter a cara do diretor, ele não pode ter só a cara do professor, nem só do aluno, nem só dos pais e nem dos outros segmentos. E aí, o nosso PPP, com esse movimento todo que nós organizamos lá, ele se transformou, obviamente, né? Ele foi se transformando, ficando mais a cara do processo pedagógico vivenciado pela escola, tendo mais participação, e aí ele traz mais a história da nossa escola, então traz agora uma pequena linha do tempo, traz novas sessões, então acho que a localidade traz isso também para a escola, a dimensão local, porque ele não precisa seguir um roteiro burocratizado, a gente tem autonomia para criar novas sessões dependendo da necessidade da escola. Ele representa mais a equipe, é muito, muito bom você pegar um projeto que tenha elementos que foram construídos de verdade, que aconteceram e que foram ali importantes na história da escola. Ele é mais conhecido porque quando você leva as práticas, né, e quando você conta com a participação de todos, ele acaba circulando mais entre todo mundo. E assim, ele vai acompanhando todas essas transformações e se torna um objeto de reflexão e de estudo coletivo e de prática coletiva. Então, não é um documento abstrato com uma escola abstrata, um território abstrato, nem pessoas abstratas. São pessoas atuando realmente na transformação e para mudar um pouquinho aí a realidade das escolas, né?